O Cruzeiro no mercado, informação que a gente trouxe ontem no final da noite, negociação avançou com Gabriel Peck. Vamos falar mais sobre isso, a preparação na toca, porque Kaique ainda não foi anunciado no Como. Tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta quarta-feira de intertemporada que segue na toca, aliás. Bora lá comprar ingresso, galera. Sábado tem amistoso, hein? Cruzeiro contra o Defensor no Mineirão. Vamos transmitir com imagens aqui na Samuca TV. O jogo às 4 horas da tarde, não vai ter concorrência aí com partida da Copa do Mundo, então você acompanha o primeiro amistoso da intertemporada, Cruzeiro e Defensor, aqui na Samuca TV. Entre aí no site da Joga Brasil para você comprar o seu ingresso e comparecer no sábado no Mineirão. O Cruzeiro, então, seguindo neste ritmo de intertemporada na toca da Raposa 2. Muita gente me perguntou por que Kaique não foi anunciado ainda pelo Como. O Kaique até voltou ao Brasil e se reapresenta agora ao Como no início deste mês. Já tem viagem marcada, mas já está tudo certo, exames feitos, contrato assinado. Apenas uma questão do Como querer oficializar. Parece que tem até uma história do Como lançar a camisa da próxima temporada e aí já vai fazer com tudo isso. Kaique já é jogador do Como, o contrato foi assinado, o empréstimo de 1 ano, obrigação de compra, e aí tudo certo, Cruzeiro e Como já tinham se acertado também, naqueles moldes que a gente trouxe, então é só questão deste detalhe aí para que o Kaique seja oficializado como lateral esquerdo da equipe italiana. Temos informação importante sobre Gabriel Peck. Negociação avançou bem nas últimas horas. Cruzeiro e Los Angeles Galaxy, o acordo muito próximo de ser fechado. Tem um detalhe aí que é importante, que o Vasco tem 30% dos direitos econômicos do jogador. Isso também está sendo negociado. Cruzeiro e Gabriel Peck, já existe um avanço muito grande também. O Bahia, informação que vem dos amigos de Salvador, até o ótimo jornalista, o Yuri, que cobre o Bahia lá com o canal do Puco, Yuri Santana, ele falando que o Bahia praticamente desistiu do negócio, saindo do páreo, e aí o caminho está livre para o Cruzeiro. O Cruzeiro fez um esforço muito grande e nas últimas horas conseguiu este avanço, expectativa de sacramentar tudo muito em breve. Vamos ver se teremos mais novidades quanto a isso ao longo desta quarta-feira, mas a negociação de fato está bem avançada para que Gabriel Peck possa chegar como reforço para a sequência da temporada. Ô Samuel, ainda falando um pouco sobre o ataque, eu vi até que nas quentes você fala um pouco mais sobre o Moreno, Rodrigo Moreno, o atacante espanhol. Eu acho que mais uma vez está desligado aí, Samuca. Eu estou aprendendo ainda, viu, gente? Desculpa aí. Estou começando aí na Samuca TV, então chegando aí, conhecendo os companheiros, a tecnologia, mas porque eu achei essa história bem curiosa quando surgiu, e aí não teve assim uma negação efusiva ao nome e por aí vai. E é um atleta que está ficando livre aí, não vai continuar lá no Al Rayyan, e a informação que eu busquei não tem uma ligação direta assim com o Cruzeiro, tá? Mas é de um entorno ali do atleta, dele ter um desejo de vir ao futebol brasileiro. Sei que tem um certo, vamos dizer, um receio de todo mundo, porque ele construiu a carreira toda lá fora, né? Então, para voltar ao futebol brasileiro, assim, ou para vir ao futebol brasileiro, ele, não sei, acho que ele não jogou profissionalmente, né? No Brasil, então vai procurar aí alguns clubes. Se vai ser o Cruzeiro ou não, aí já é outra história, mas tem um desejo da parte do Rodrigo Moreno aí
Valência, Leeds, seleção da Espanha e por aí vai, de uma vinda ao futebol brasileiro. O pai foi jogador, né? O Adalberto foi jogador no Santos de Flamengo, eu acho. E hoje, inclusive, é o agente do atleta. Não conseguimos ainda o contato dele para tentar buscar mais alguma informação, né? Mas desde que surgiu esse nome aí em um perfil no X, eu achei a história curiosa. Fomos atrás, ninguém descartou completamente, também não disse que tem conversa, mas está nisso aí. Vai que o Cruzeiro realmente não fique com o Chico da Costa e aí tem uma oportunidade de buscar um outro centroavante no mercado, como o Caio já falou aqui também, né, faz mais de uma função. Então, teria aí essa boa vontade. Claro que tem que saber questão financeira, né? O jogador que sempre atuou lá, estava jogando no Catar, não devia receber pouca grana. Mas tem esse desejo aí realmente dele vir para o futebol brasileiro, viu, Léo? E a gente preparou até números desse Rodrigo Moreno, do atacante Rodrigo Moreno, e no futebol do Catar, com uma expectativa, ou pelo menos uma observação ali do Arthur Jorge inicialmente, trabalharam juntos, e no Al Rayyan, nas últimas 3 temporadas, a temporada 25-26 pode ser o melhor ano, com 14 gols, 4 assistências em 26 jogos, bem artilheiro, apesar até da experiência já, o Rodrigo Moreno. Na temporada passada, temporada 24-25, uma queda brusca aí de rendimento, participou de apenas 17 jogos, 2 gols e 4 assistências, 2 lesões também atrapalharam essa sequência aí do Rodrigo Moreno. E o impacto imediato logo na chegada, na temporada de 23-24, e somando 12 gols e 6 assistências em 21 partidas. Um futebol muito diferente, claro, né, Rafa? O futebol do Catar, mas é um nome que foi vinculado aí ao Cruzeiro, não tem nada confirmado, como já destacou aí na apuração o Samuel Venâncio, por parte do clube, também do staff do atleta, mas essas coincidências que vai deixando o nome meio próximo por conta do conhecimento do Arthur Jorge, o desejo do atleta também de voltar a atuar no futebol, ou atuar no futebol brasileiro. E o fato dele já ter trabalhado com o Arthur Jorge é o que talvez traga mais otimismo em relação à contratação, caso ela de fato aconteça, né? Porque o treinador, que já demonstrou tanta capacidade aqui no clube em tão pouco tempo, demonstra confiança no jogador. E aí a gente pensa também, e aí é uma situação diferente, né? Porque o Chico da Costa, ele não é um titular absoluto como é o Christian, como era o Kaique, né? É um jogador, inclusive, que perdeu espaço com o Arthur Jorge ao longo desses 18 jogos. Então, de fato, seria uma qualificação no elenco caso o Rodrigo venha ao clube e o Chico da Costa saia, por exemplo. Já houve em algum momento uma conversa ali de um interesse do Remo, isso não deu sequência, pelo menos até agora. O Chico é um cara que já atuou muito aqui no futebol sul-americano, então a gente sabe que ele tem um mercado por aqui também. Vamos ver o que acontece nas próximas semanas e se de fato essa saída será concretizada. Agora, tem os pontos também de atenção que precisam ser pesados. O Rodrigo é um jogador que já está com 35 anos, então você falou muito bem, é uma liga diferente, um nível de exigência física diferente, de quantidade de jogos, né, muito diferente da temporada do futebol brasileiro, inclusive o espaçamento entre os jogos. Então, um atleta de 35 anos, ele teria aí que se adaptar a uma rotação diferente, e ele nunca atuou profissionalmente aqui no futebol brasileiro, né, tem uma carreira extensa por clubes muito interessantes, mas muito lá no futebol europeu. Então, ele teria que se adaptar a isso e, obviamente, chegando para um segundo semestre muito repleto de competições do Cruzeiro, e com algumas incertezas ainda, né? Eu tenho muita confiança que o Caio Jorge vai retomar aquele futebol que a gente conhece já recuperado da sua pubalgia. O Caio quase não fica fora, né? Ele faz muitos minutos e tem muita sequência de jogos, mas talvez não seja como a gente deseja e a gente ainda precise da atuação de mais jogadores ali. Então, o Rodrigo já teria que chegar para fazer um impacto imediato nessa equipe com os seus 35 anos e se adaptando a um futebol numa rotação diferente, com uma quantidade de jogos muito acima do que ele se acostumou aí nas últimas 3 temporadas. E tem um outro ponto que
Eu não sei se eu deveria dizer que me preocupa, mas me preocupa, que é isso que a gente comentou ontem da versatilidade, a possibilidade de jogar em outras posições. Ele poderia jogar aberto pela direita, não seria nada demais para ele dentro do que é a carreira dele. Mas se ele vem para ser esse jogador, não vamos trazer mais nenhum ponta porque o Rodrigo é polivalente e faz essa função também, eu vou ficar frustrada, porque acho que a gente precisa de um jogador mais ali no auge da carreira, para nos ajudar e realmente elevar o nível da posição, e isso considerando já os bons titulares que a gente tem hoje, sem vender o Christian, por exemplo. Então, vamos ver. Eu acho que dizem que onde há fumaça há fogo, né? Então não parece ser algo fortuito, mas em relação ao que nós temos hoje ali, que é o Chico da Costa, eu acho que seria um grande acréscimo, assim, para o elenco do Cruzeiro e poderia dar ao Neiser até mais espaço para se desenvolver, ele que mostrou aí ainda estar oscilando, né? Ainda não estar pronto para a responsabilidade de ser a alternativa imediata ao Caio Jorge. E ainda sobre o Rodrigo Moreno, outra, não sei se coincidência, mas já outra relação também com o Cruzeiro é o trabalho do Rodrigo Moreno com o Sinisterra. Você falou da passagem para outros clubes, o Rodrigo Moreno que também já atuou no Leeds United e atuou lá com o Sinisterra. 19 jogos que os dois atuaram juntos, mais uma vez a Cruzeiro Stats, o Bernardo, o Luca lá nesse levantamento, temporada 22-23 e uma parceria ali de sucesso, o Rodrigo com 13 gols nesse período e o Sinisterra com 5. E eles jogaram juntos aí em algumas oportunidades, ou até em algumas oportunidades, um substituindo o outro. O Moreno com o Arthur Jorge no Al Rayyan, 26 jogos, 16 gols e 3 assistências. Seria ótimos números. Uma dupla boa de ser reeditada no Cruzeiro? Vai depender bastante. Primeiro o Sinisterra, a gente fala dessa condição clínica dele, física, e o Moreno a gente não vislumbra esse nome especulado no mercado para ser titular nesse momento no Cruzeiro, né? Esse é o grande ponto. Eu acho que pode ser um jogador interessante para a composição. Até mesmo pensando nessa alternativa de ser um centroavante reserva ao Caio Jorge, porque é um cara que pode atuar nessa função. Eu gosto mais dele como segundo atacante, ele pode atuar aberto também, tem essa versatilidade, mas pensando no esquema de jogo do Arthur Jorge, que está muito consolidado, ele talvez venha a se encaixar mais como um centroavante reserva. Eu acho que trazer o Rodrigo hoje para ser solução, não. Se fosse um cara trazido pelo Cruzeiro há 3 anos, por exemplo, a história seria diferente, mas hoje o Rodrigo é um cara de 35 anos de idade. Eu penso que se vier o Arthur Jorge, entende que ele fisicamente está bem, de que ele pode suportar, o calendário do futebol brasileiro, mas eu não acredito que o Arthur pensa nele como titular absoluto. Então a reedição dessa dupla seria legal, mas a gente não poderia tratar ambos como titulares absolutos, né? Isso não cabe nem ao Sinisterra, por mais que ele tenha dado ótimos indícios na reta final da primeira parte de 2026, mas é um cara que a gente ainda não sente segurança, especialmente para uma sequência tão grande de jogos como titular, e eu não sei se esse cenário vai mudar muito para a parte mais decisiva da temporada, e no caso do Rodrigo, seria um jogador interessante para a composição. Se o Cruzeiro entender o Rodrigo dessa maneira, vai ser muito bem-vindo. Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Pois é, tem muito conteúdo aí para você acompanhar. Compartilhe, deixa o like, comente também e acompanhe toda a nossa programação aqui na Samuca TV. Valeu, tamo junto, vamos que vamos!